Como conseguir um funcionário para a tua empresa de serralheria? Se liga nesse vídeo para entender como conseguir serralheiro, ajudante, quem você precisar para a tua empresa de serralheria. Fica a dica aí, assiste até o final do vídeo. Fala galera do canal Segredo Serralheiro, eu sou o Jonathan da Lazuana, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma dica aí para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí algumas formas de você conseguir encontrar pessoas para trabalhar junto com você na tua empresa de serralheria. Muitas pessoas às vezes têm essa dúvida e eu vou deixar aí ao menos 3 formas de conseguir isso, né? E talvez algumas delas seja mais fácil, outras um pouquinho mais difícil aí, mas com certeza todas elas é possível você conseguir pessoas para trabalhar na tua empresa de serralheria. Lógico, a quantia de pessoas que vão chegar querendo trabalhar na tua empresa de serralheria vai ser diferente dependendo do tamanho da tua cidade, dependendo do porte, mas é possível sim. Beleza? Vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação. Primeira forma aí para a gente conseguir trabalhar e ter pessoas trabalhando junto conosco na empresa de serralheria é anúncio na... Onde? No OLX. Como assim anúncio no OLX? Primeira coisa que a gente precisa para saber montar um anúncio para uma pessoa é descrever as funções que você precisa. Então você vai descrever ali qual que é o cargo e o que ele precisa fazer. Então o serralheiro ele precisa saber montar grade, portão, que tipo de produto você faz na tua empresa de serralheria, você vai descrever isso, você vai colocar as funções técnicas, as características comportamentais que você precisa desse colaborador e vai fazer um anúncio aí, vai principalmente colocar qual é o valor salarial, qual que é a proposta que você vai colocar e você vai fazer um anúncio na OLX dessa vaga. Você vai abrir na OLX ali um campo, colocar vaga para serralheiro, vaga para ajudante serralheiro, vaga para pintor, vaga para montador e você vai colocar ali todas essas características que você precisa. Então se a pessoa precisa saber medir, se a pessoa precisa saber de prumo, nível, enfim, todas as funções que precisa aí para a tua empresa de serralheria, você vai fazer isso e vai postar no OLX. Eu quero contar uma história para vocês. Um dia eu postei para uma vaga aqui dentro da empresa à noite, era umas 10 da noite. E no outro dia eu vi, na verdade eu postei 8 da noite em um dia, no outro dia, a hora que era umas 10 da manhã, eu acessei o meu e-mail e a gente tinha 52 currículos de pessoas querendo trabalhar dentro da nossa empresa de serralheria. E é bem importante entender que dentro desse processo de todas essas 52, com certeza os 52 não eram pessoas qualificadas para trabalhar dentro da nossa empresa de serralheria. Então vai precisar sim fazer um filtro de todas essas pessoas que vão entrar na tua empresa de serralheria, mas é possível sim ter então essas pessoas, ter esses currículos dessas pessoas. E o que você vai fazer? Poxa, pode ser sim que não entre os 52 na tua empresa, porque isso aí muda de época do ano, isso aí muda de tamanho da cidade, como que está a demanda do mercado, se vai aparecer tantos profissionais como apareceu nessa situação aqui para minha empresa de serralheria, mas é a opção que vai chegar então alguns currículos para você aí. E principalmente o que você vai fazer, né? Eu, por exemplo, desses 52 currículos, a gente selecionou aqueles que mais condiziam com a vaga que a gente tinha ofertado no OLX, porque, por exemplo, a gente acontece muito de, por exemplo, a gente anunciar serralheiro, ajudante mandar se oferecendo para vaga, a gente querer montador, um serralheiro se oferecer para vaga, ou vice-versa, assim por diante. Então, vai ter currículos que às vezes não tem nada a ver com o que você precisa, hein? Mas sim, você vai selecionar. Então, nesse caso que aconteceu, que a gente recebeu 52 currículos, a gente selecionou ali 10 currículos que mais faziam sentido com a nossa empresa de serralheria, chamou eles para a entrevista e dessas 10 pessoas que fizeram a entrevista conosco aqui, então a gente teve aí 2 pessoas que, vamos dizer assim, se encaixavam bem dentro do perfil da nossa empresa de serralheria, e a gente optou por uma dessas 2 pessoas e começou a trabalhar com a gente. E mesmo se ainda no período de experiência essa pessoa dentro da nossa empresa de serralheria não estivesse desempenhando um bom papel, a gente tinha uma segunda opção, mais uma carta na manga aí, se a gente precisasse recontratar uma outra pessoa para a nossa empresa de serralheria. Então ficou aí a dica, a primeira dica do OLX. E até para incluir um ponto a mais no OLX, é possível
o mesmo anúncio que você faz na OLX, você fazer anúncio no Facebook, em grupos de Facebook aí da tua cidade, para que pessoas vejam sim que você está tendo. E não só Facebook, mas por exemplo, você pode fazer anúncio no Mercado Livre e em outras plataformas online aí da tua empresa de serralheria, para que as pessoas vejam que existe uma vaga, eles vão mandar currículo aí para o teu e-mail, ou vão ligar para você, ou vão levar aí para você na porta da tua empresa de serralheria esses currículos para você fazer essa avaliação e fazer as entrevistas, beleza? Segunda dica, segundo método aí para você conseguir pessoas para virem para a tua empresa de serralheria, e esse foi um método que a gente usou durante muitos anos na nossa empresa de serralheria e deu muito certo. Esse método é você fazer anúncio em mercados. Por que em mercados, né? Esse mesmo descritivo que você tem aí, que você fez um anúncio no LX, ou no Facebook, ou qualquer meio online, você pode imprimir ele numa folha 4 e em mercado aí na tua cidade, você vai pegar um mercado mais próximo aí da tua empresa de serralheria e você vai pôr no mural. E você pode fazer isso não só em um, você vai fazer 2, 3, 4, 5 nesses murais de recado que tem em mercado. E o porquê que a gente colocava em mercado, né, e não em outros locais? Na verdade, a gente começou fazendo teste em diversos locais sem ser mercado, como por exemplo ponto de ônibus, quadras de futebol, enfim, diversos locais dentro da cidade, e esses locais, de todos eles, as pessoas mais qualificadas que a gente via, ou principalmente na questão de postura, de ser uma pessoa que chegava no horário correto, uma pessoa que não faltava, não atrasava, eram pessoas que vinham dos anúncios que a gente deixava no mercado. E por que isso, né? A gente ficou aí com isso na cabeça pensando, né? Por que as melhores pessoas que vinham para a entrevista eram pessoas que vinham do mercado? Porque normalmente, e daí a gente começou a refletir e a gente entrou numa teoria e chegou no consenso que a pessoa que está no mercado normalmente é uma pessoa que teoricamente tem uma responsabilidade, talvez uma família, e então está fazendo uma compra porque precisa dos mantimentos aí para casa, então são pessoas que já têm um pouco mais de responsabilidade do que talvez em outros locais que tem pessoas aí que não têm, às vezes, a mesma preocupação. Então, a pessoa que está fazendo sua compra ali é uma pessoa que sim, está fazendo aquilo ali porque precisa do seu mantimento e também talvez precise de um emprego. Então, se tiver naquele local aí, no mercado próximo, que provavelmente todo serralheiro ou ajudante serralheiro ou profissional precisa fazer a compra aí para sua casa. O mercado é um bom local, então você pode deixar um anúncio e colar aí no mercado para receber currículos para a tua empresa de serralheria. Então essa foi a dica 2, e a dica 3 é você aproveitar que você já fez esse mesmo descritivo e anunciar no Banco Nacional do Emprego. Aqui na minha cidade se chama Cine, né? Então, se você colocar aí no Google ou Banco Nacional do Emprego e o nome da tua cidade, ou Cine e o nome da tua cidade, você vai encontrar o número de uma agência do trabalhador, ou o Banco Nacional do Emprego, ou propriamente o Cine. Você pode abrir uma vaga para a tua empresa de serralheria no Cine. E qual que é a grande vantagem de abrir a vaga no Cine, ou no Banco do Trabalhador, ou o Banco Nacional do Emprego? Eles fazem uma pré-seleção das pessoas que vão trabalhar na tua empresa de serralheria. Como assim? Você vai colocar então aquelas descrições e eles vão direcionar os currículos, as pessoas que eles já têm pré-cadastrado para a tua empresa de serralheria, onde vai ter um horário agendado aí, mas normalmente são pessoas que já têm uma pré-qualificação dentro daquele descritivo que você fez, e normalmente já vão ter até pré-aceitado o salário que você colocou ali, porque você acaba colocando o salário. Se a pessoa viu o anúncio, gostou do anúncio, ele vai se candidatar para fazer uma entrevista na tua empresa de serralheria. Então a pessoa já vai vir, vamos dizer assim, entendendo o que é que ela vai estar conversando e sabendo qual que é o serviço que você já descreveu no teu anúncio aí para cadastrar no Banco Nacional do Emprego. Então fica aí essa terceira dica, onde você vai receber também pessoas do Banco Nacional do Emprego para ter aí na tua empresa de serralheria, fazer entrevistas, né? E o que é bem interessante, né? Na hora da entrevista, o que fazer, o que falar na hora da entrevista, o que perguntar para a pessoa que vai estar ali.
Basicamente, primeiro de tudo, acho que no início é muito interessante. Eu não sou nenhum profissional de RH, tudo que eu vou falar aqui são coisas de experiência própria de como conduzir uma entrevista de emprego dentro das que eu já fiz dentro da minha empresa de serralheria. Mas primeiro de tudo é você entender que do outro lado existe também uma pessoa, né? Acho que é uma ajuda mútua ali, assim como talvez o serralheiro ou o dono da empresa de serralheria esteja ali um pouco ansioso para fazer aquela entrevista, ou às vezes até um pouco nervoso de o que perguntar, o que fazer. Do outro lado também tem uma pessoa que talvez esteja mais nervoso do que você, né? Querendo aquela vaga de emprego, querendo trabalhar, querendo aproveitar aquela oportunidade. Então isso é muito importante você entender que sim, tem pessoas do outro lado, é uma pessoa que talvez esteja mais nervosa que você. Então o primeiro passo de tudo aí é quebrar o gelo com essa pessoa, às vezes falar de um assunto que talvez nem seja referente à vaga de emprego, seja referente à cidade, seja referente a algum ponto em comum entre os dois, às vezes jogo de futebol, seja qual for o assunto. É bem importante você conseguir quebrar o gelo com essa pessoa que está do outro lado, para ela se sentir mais tranquila, você também se sentir mais à vontade em trabalhar com uma empresa de serralheria. Depois disso, o que você pode fazer? Você pode perguntar para ela quais foram os locais que ela já trabalhou, e provavelmente se ela trouxe um currículo vai ter ali, você pode perguntar sobre isso dentro do meio da entrevista, porque vamos dizer assim, eu gosto de trabalhar aí como um segundo passo dentro da entrevista, realmente entendendo quais são as qualificações e qual que é a experiência daquela pessoa, porque normalmente ao você conversar, a pessoa explicar por onde ela já passou, de que forma ela já passou, você consegue ir entendendo. Mas é bem importante você analisar nesse ponto, porque às vezes as pessoas estão nervosas realmente de estar naquele momento, e eles falam, poxa, eu trabalhei na empresa de tal ano, mas às vezes acaba esquecendo de falar qual foi a função que ela fez, de que forma ela fazia. Então, o que você faz? A hora que ela estiver falando, separe experiência por experiência de emprego, não deixa ela falar todas de uma vez, né? Então, pegue uma experiência daquelas que vai ter no currículo aí, pergunte para eles, nessa empresa, como que foi a experiência lá? E pergunte para ele o que ele fazia lá. Então, o que você faz? O que você fez nessa empresa? E pergunte também de que forma ele fazia, porque às vezes fala, não, lá eu montava portão. Mas às vezes é muito vago, que tipo de portão, né? Então eu montava portão basculante, como que você montava? Peça para ele descrever a forma que ele fazia cada uma das funções, porque aí você começa a entender, você como profissional de serralheria, como dono da empresa de serralheria, já começa a entender de que forma ele trabalhava e se realmente aquilo ali faz sentido, porque às vezes a pessoa promete, fala que faz, mas depois a hora de fazer, executar na tua empresa de serralheria, não sabe. Então aí é uma boa maneira, é um bom momento para você começar a entender um pouquinho mais a fundo e perguntar, poxa, como que você fez? Você fazia portão basculante? Fazia. Como que você fazia? De que forma você fazia nessa empresa? Poxa, eu tinha que dividir o portão de outra forma. Você tem que dividir, então como que você dividia o portão? É um ótimo momento para você perguntar isso, a hora certa de perguntar como ele fazia essas atividades, funções, como eram os processos lá, é agora. Então você vai fazer isso para cada uma das funções. Depois disso você vai perguntar quais são as pretensões dele aí como terceiro passo, né? Se a ideia dele é continuar trabalhando com serralheria, se ele quer ser serralheiro, se ele é serralheiro, se ele quer continuar sendo serralheiro nos próximos anos, porque às vezes a pessoa só quer um bico e não quer ficar na tua empresa de serralheria, quer mudar de área totalmente diferente. Então esse terceiro momento, depois que você já quebrou o gelo, depois que você perguntou as questões técnicas das experiências anteriores, comece então a perguntar quais são os objetivos dele com a serralheria, com a tua empresa, em quanto tempo até ele pretende continuar trabalhando isso, para você não correr o risco de contratar uma pessoa em 2, 3 meses ele querer sair e ir para outro emprego apenas porque tem um salário maior, mas às vezes não tem nada a ver com a empresa de serralheria. Às vezes ele vai depois trabalhar em um supermercado, em um outro local, às vezes só porque tem às vezes R$50 a mais. Então aí vem a grande questão, você entender quanto tempo ele quer, o quanto ele realmente gosta de trabalhar com isso.
E aí, por último, eu gosto sempre de deixar a pessoa à vontade e ela falar mais alguma coisa, se ela tem mais alguma coisa que gostaria de falar que fosse relevante para aquela vaga, para aquela contratação. E se ela não tiver mais nenhum ponto, eu normalmente acabo finalizando por ali a entrevista, agradecendo dele ter vindo e com certeza continuo entrevistando outras pessoas, outros candidatos até entender qual que é o melhor. O melhor para aquela vaga, o melhor para aquela função, o melhor para a empresa. E o que é bem interessante sempre? Dar um retorno para a pessoa depois, a gente contratou ou não contratou, mas sempre dar um retorno para a pessoa ali depois, mesmo que não tenha sido contratado, para deixar aquela pessoa como uma pessoa coringa para uma situação futura, caso ela necessite ou você precise daquela pessoa para uma outra vaga talvez, porque às vezes você está entrevistando uma pessoa que tem potencial para ser serralheiro para uma vaga de ajudante e hoje às vezes você não precisa de serralheiro, precisa de um ajudante, mas talvez daqui a 1 mês, 2 meses você precisa de um serralheiro, você já tem o currículo, você já tem a entrevista feita, então é bem importante manter esse relacionamento com essas pessoas e guardar esses currículos. E o que eu normalmente gosto de fazer? Ao acabar a entrevista, a pessoa sair da sala onde você bateu um papo com ela aí, fazer anotações no currículo. Lógico, você já vem fazendo anotações durante a entrevista, mas principalmente colocar a data de quando foi feita aquela entrevista e colocar uma nota. Por que nota? Às vezes você hoje vai lembrar perfeitamente como foi a entrevista, quem é a pessoa. Daqui uma semana ainda você lembra, porém daqui 1 mês pode ser que você não lembre mais daquela pessoa e às vezes apenas você colocando uma nota ali, eu normalmente gosto de colocar de 0 a 10, né? Uma nota, então quando a pessoa é acima de 7, são pessoas que são possíveis para ser contratadas na empresa de serralheria, sendo 7, vamos dizer assim, como requisito mínimo, 8, uma pessoa que já começa a ter um desenvolvimento adequado para a função, 9, quando a pessoa tem uma qualidade muito boa e 10, quando a pessoa é excepcional, excelente no momento da entrevista, você acha que realmente vai acertar a contratação com aquela pessoa. Então aí é muito importante, normalmente notas abaixo de 7, né? Aí 6, 5, 4, 3, 2, 1 são pessoas que realmente são desqualificadas para entrar na tua empresa de serralheria, para a tua seleção dentro desse processo seletivo que você está fazendo. E aí depois, então, de fazer todo esse processo de receber os primeiros currículos, separar os melhores currículos, entrevistar e selecionar as melhores pessoas que você entrevistou, você vai escolher uma pessoa, você vai entrar em contato com ela, você vai fazer a contratação dela, né? Vai bater um papo ali, fazer a contratação e fazer a experiência, entrar no período de experiência, que pode ser 45 ou 90 dias, aí vai depender da forma que você trabalha na tua empresa de serralheria, e daí sim, depois desses 90 dias, então 45 ou 90 dias, você vai entender se aquela pessoa realmente cumpriu o que ela apresentou na entrevista e está adequada, está qualificada para continuar trabalhando e daí sim evoluindo dentro da tua empresa de serralheria. Então é mais ou menos dentro desse conceito, dentro desse processo, né, que eu deixei então 3 opções para você, sendo a primeira opção você fazer anúncio no LX, Facebook, em meios digitais, segunda opção fazer anúncio em mercados e como terceira opção fazer anúncio no Banco Nacional do Emprego, no Cine, Agência do Trabalhador, seja como for aí na tua empresa da cidade. Fazer então essa seleção, né, esse processo seletivo aí de separar currículos, fazer entrevistas, selecionar os melhores e deixar anotado com nota quais são os melhores, para que se hoje aquela pessoa não vier trabalhar com você na tua empresa, talvez ela possa trabalhar daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, quem sabe você guardar esses currículos aí para você. Esse foi um processo aí onde a gente falou então sobre essas contratações. Espero que tenha ajudado você, clarificado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários aí embaixo. Um grande abraço para você, te desejo sucesso nas contratações da tua empresa de serralheria. Um grande abraço e até mais.